Você provavelmente já ouviu falar que ler livros vai mudar a sua vida, mas aqui existem dois pontos. O primeiro é quais livros realmente mudam a nossa vida e o segundo ponto é o que você precisa fazer após ler esses livros. Então, aqui nesse vídeo eu vou te entregar uma lista de 10 livros que eu recomendaria para qualquer pessoa que queira transformar a sua mentalidade financeira, aprender a investir e construir riqueza de verdade. Mas o mais importante, eu vou te contar como cada uma delas você vai aplicar na sua vida, o que vai mudar em você e principalmente tudo que você precisa saber de ensinamentos de cada livro, para que você já tenha ali um overview antes de ler eles, beleza? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque o número 1 da nossa lista é o que as pessoas mais ignoram e provavelmente é o que vai fazer maior diferença na sua vida. Então aqui ó, a gente tem todos os livros e eu vou revelar devagar para você cada um deles, tá? Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou Daniel Pavan, mas a maioria das pessoas aqui na internet me chamam apenas de Pavan e o meu objetivo, a minha missão com esse canal é te ajudar de uma forma gratuita você a enriquecer através de investimentos e educação financeira. Se você já me acompanha em alguma outra rede social, você deve ter visto, eu já mostrei isso várias vezes e falei que eu bati o meu primeiro milhão antes dos 27 anos. E eu não fiz isso por sorte, nem por herança, nem por ganhar na Mega Sena, nem por nada desse tipo. Eu consegui chegar nesse valor através de um método de investimentos, que é o método que eu ensino aqui para vocês. E parte desse método se deve pelos estudos e pelo conhecimento que eu adquiri ao longo dessa jornada. E parte desse conhecimento veio através de livros esses que eu vou mostrar para você aqui agora nesse vídeo. Então vamos de cara para o nosso primeiro livro. O nosso primeiro livro é A Psicologia Financeira. Cara, esse livro eu diria para as pessoas que elas devem ler antes de que elas façam qualquer investimento, tá? Então antes de investir um único real, leia esse livro. A realidade é que antes de você escolher ações, fundos imobiliários ou criptomoedas, você precisa entender como a sua cabeça funciona com o dinheiro. E a resposta vai te surpreender, porque a maioria das decisões financeiras, elas não são racionais como a gente pensa, elas são emocionais. A gente já deve ter se visto gastando, você deve ter se visto, eu já me vi fazendo isso, gastando dinheiro com alguma coisa que eu nem vou utilizar, simplesmente porque naquele momento a emoção falou mais alto do que eu. Um tênis às vezes que eu deixei largado. Então, olha aqui. Eu mesmo já tomei decisões de vender ativo com medo e comprar na euforia, tá? Coloquei isso aqui para vocês, porque isso é muito importante. E eu perdi dinheiro por conta disso. Então, você fazer coisas com base na emoção é muito complicado. Por isso que às vezes a gente acaba perdendo dinheiro porque a gente não está disposto a esperar o tempo para o ativo amadurecer e trazer o retorno que ele precisa. Às vezes a gente se desespera. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento. Então, eu não perdi dinheiro por falta de conhecimento técnico, mas sim por falta de controle emocional. E o que faz alguém de fato enriquecer é o comportamento. A gente tem que ter um método e replicar esse método várias vezes sem desviar ele, tendo regras para isso. Então, eu até coloquei aqui, ó, tem gente que ganha 100 mil por mês com a conta zerada, e vocês sabem disso, vocês devem talvez até conhecer alguém que tenha um alto padrão de vida, mas se quando perder o emprego ele não tiver ali nenhum investimento, vai ficar zerado, por isso que tem pessoas com 100 mil e a conta bancária está zerada, e tem gente que ganha 4 mil e tem 40, 50, 100, 200 mil investidos. A diferença não é a renda, é o comportamento com o dinheiro. Então, eu separei agora para esse livro 3 aplicações práticas, tá? E eu vou falar elas para vocês agora. Primeiro, você deve automatizar os seus investimentos para você tirar de fato aquela necessidade da emoção. E o que eu quero dizer com isso? Se toda vez que cair o salário para você, você tirar 10% e já enviar lá para a Bolsa de Valores, já enviar para a corretora, já aplicar no CDB, na renda fixa, na renda variável, seja no que for, você já garante não cometer um erro emocional de usar esse dinheiro para outra coisa, porque ele já vai estar investido. Então é muito importante essa primeira dica, você automatizar os seus investimentos. A segunda dica é uma dica para você criar uma regra para você. Essa regra é sua, 100% sua. E aqui eu dei um exemplo, tá? Ó, crie uma regra pessoal para momentos de queda da bolsa, ou seja, aqueles momentos de crise. Não venda nada nos primeiros 30 dias. Esse aqui é um exemplo, tá? Então pode ser que você pense, crie uma regra da seguinte forma. Se um ativo desvalorizar 2%, eu não vou ficar desesperado se isso acontecer em um dia. Terceiro, anote toda vez que você tomar uma decisão financeira que seja emocional e ruim. Então, por impulso, e aí você vai começar a aprender qual que é o padrão que faz você tomar essa decisão financeira ruim. O segundo livro, sem enrolação, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Muita gente já deve ter ouvido falar desse, mas ele ensina aqui, ó, que ficar rico é estratégia e método. Acabei de falar isso. E a prova disso é que esse livro, mesmo sendo escrito em 1926, continua fazendo sentido. Mas a realidade desse livro é o seguinte, foi nele onde eu aprendi de forma mais simples as leis fundamentais do dinheiro que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende em nenhum lugar. Que são elas, ó, primeiro, sempre se pagar primeiro. Ninguém, nem nenhuma marca, merece o nosso dinheiro mais do que nós mesmos. O que significa isso?
Se toda vez que você recebe um dinheiro você gasta ele, você nunca está se pagando, você está sempre pagando os outros. E os outros vão ficar com lucro e você está ali, sempre sem dinheiro. E a outra é a segunda, que eu acho que é a mais importante de todas, que mudou a minha vida de fato, que é a de fazer o dinheiro trabalhar por mim e de sempre diversificar para proteger meu patrimônio das perdas. Nesses dois pontos aqui, o que é? Você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, porque você consegue trabalhar no máximo 24 horas por dia e você não vai fazer isso 7 dias por semana que você morreria. Então você precisa ter o dinheiro trabalhando para você. Por exemplo, enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, meu dinheiro está rendendo dentro da bolsa de valores. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. E fazer diversificação para você não correr muitos riscos. Parece básico, mas a maioria das pessoas que eu conheço não fazem nem o primeiro item da lista, tá? Então começa por ele. E aqui vão as 3 aplicações práticas desse livro. Primeiro, separa 10% de tudo que entra antes de pagar qualquer conta e pague-se primeiro. Essa casa com aquela primeira regra do outro livro, que era investir antes de qualquer coisa. Segundo, cria uma reserva de emergência de 6 meses. Vocês sabem, já estão carecas de saber o que é reserva de emergência. Se não sabe, pode comentar que eu explico nos comentários ou faço outros vídeos falando sobre isso. Mas você tem que ter reserva de emergência para você não correr muitos riscos. E nunca invista em nada que você não entende. Se você não consegue explicar um investimento em 2 frases, não invista nisso. E isso não significa que o investimento não é bom. Significa apenas que você ainda não tem conhecimento para entrar nele. Então aqui entra um outro ponto. Se você não conhece, mas quer investir naquilo, por exemplo, em ações, busque primeiro conhecimento e depois faça o investimento, tá bom? E antes de eu falar o terceiro livro e a gente continuar na nossa lista, lembra de deixar o like aqui no vídeo para estar ajudando o vídeo a passar para mais pessoas e mais pessoas terem esse benefício. E também lembra de se inscrever no canal, tá bom? Se você quiser comprar qualquer um desses livros, eu deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado, que já tem a lista de todos, com os links para você estar comprando. Aí é muito mais fácil, você recebe desconto e já chega na sua casa e você faz a leitura, tá bom? Então vamos aqui para o nosso terceiro livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro vai incomodar muita gente, inclusive no começo ele me incomodava um pouco. E é justamente por isso que ele está nessa lista aqui, para você virar a chavinha e acordar sobre isso. A realidade desse livro é que nele eu entendi que o nosso nível de riqueza é determinado pelo nosso arquivo financeiro. Então o que significa isso, tá? O que é nível de riqueza determinado pelo arquivo financeiro? Significa que são as nossas crenças que a gente cria sobre dinheiro. Então olha aqui, ó, ele prova que, por exemplo, se eu acreditar que toda pessoa rica é corrupta, eu nunca vou ser rico. Porque se eu não quero ser corrupto, eu nunca vou ficar rico. Se eu associar isso, se eu falar, por exemplo, todo mundo que fica rico rouba, né? Se eu não roubar, eu não vou ficar rico. Então, na minha cabeça, eu nunca vou ficar rico. Eu nunca vou evoluir. Eu nunca vou chegar lá, tá? Parece besteira, mas nós somos movidos pela nossa mente, pelo nosso conhecimento. É a nossa mente que manda o nosso corpo agir. Então, aqui vão as 3 aplicações desse livro. Primeira, escreva 5 crenças que você tem sobre dinheiro e questione de onde cada uma veio. Vê se sua mãe talvez falou que quem tem dinheiro é corrupto. Vê se você ainda pensa naquilo, que é melhor ser feliz e pobre do que ter dinheiro e ser triste. Coisas desse tipo, tá? Pensa sobre isso e anota. E aí você vai ressignificar isso de alguma forma. Pare de usar a frase "eu não posso comprar isso" e substitua para "isso não é minha prioridade agora". Então, por exemplo, às vezes você quer comprar um carro e você não tem dinheiro e você vai financiar esse carro, mas você pode comprar um outro mais barato. Então, você muda. Não é que você não pode comprar o carro mais caro, é que não faz sentido agora financeiramente. Então você compra o mais barato e depois você evolui. E a terceira é rodeie-se de pessoas que falam de dinheiro de forma saudável, que é igual eu tô fazendo aqui com vocês agora. A gente tá tendo uma conversa saudável e eu tô falando sobre dinheiro. Por quê? Porque o ambiente molda o comportamento. E aí a gente entra no quarto livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e esse livro tem um conceito muito importante. Então eu até escrevi aqui, ó, esse livro mudou a forma como eu enxergo cada compra que eu faço, e vai mudar a sua também. Porque nesse livro a gente aprende a diferença entre ativo e passivo. Então qual que é a realidade? Você já deve ter ouvido falar disso. O que é um ativo e o que é um passivo? É um conceito simples que a escola também nunca ensinou a diferença entre ele. Então, de forma clara, simples e rápida, ativo é tudo aquilo que você compra, que você faz investimento, que você adquire, que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. O grande X da questão aqui é que a maioria das pessoas passa a vida inteira comprando coisas que no final estão servindo para tirar dinheiro delas. Olha essa frase que é importante, tá? Um exemplo disso é que todos precisamos, por exemplo, de um carro, tá? Eu sei que todo mundo tem que ter um carro, quer ter um carro, mas existe o carro por necessidade, é aquele que ele permite que você vá até o trabalho, faça suas coisas, ganhe dinheiro com isso, e existe o carro por luxo, por exemplo. Um carro por luxo, às vezes você não precisa dele. Às vezes um carro que te serviria para você ganhar dinheiro custa 100 mil reais e você quer comprar um de 500 mil. Que não está errado, você pode comprar o de 500 mil, desde que seja a sua realidade financeira. Então, de fato, independente de qual você escolher, uma coisa é verdade.
Assim que você compra um carro zero e tira ele da loja, ele perde preço. Se você pagou 100 mil, chega em casa, ele vale 90 mil. Diferente dos negócios e dos imóveis, que, ao passar do tempo, valorizam. Então você tem que tentar priorizar investimentos que valorizem. Então é melhor, ao invés de você ter 10 carros, você ter 2 carros, um para você, um para sua esposa, né? Seja vice-versa, e ter 10 imóveis alugados, por exemplo, ter investimentos na Bolsa de Valores, do que ter 10 carros. Entende como funciona? Então, ler esse livro meio que força a gente a pensar na forma como gastamos nosso dinheiro e pensar mais em empreender, ou seja, em usar nosso dinheiro para enriquecer de fato, através de investimentos, empreendedorismo e etc. Aqui vão as 3 aplicações desse livro. Aqui vai a primeira. Faça uma lista de tudo que você tem e classifique. É ativo ou passivo? Aí você vai ver o resultado e vai pensar o que você faz. Antes de qualquer compra grande, pergunte: isso vai colocar dinheiro no meu bolso ou tirar? É necessário ou não? E, por final, defina uma meta para adquirir pelo menos um ativo novo por ano, antes de pensar em aumentar seu padrão de vida. Então, antes de mudar de uma casa boa para uma casa mais cara, né? Você pensa, talvez você esteja assumindo um passivo maior e não colocando um ativo no seu bolso, tá? Você sempre vai pensar sobre isso. Até coloquei aqui, ó, por exemplo, esse canal aqui é um ativo a mais para mim, porque se eu começar a ganhar dinheiro com o AdSense, que é a forma que o YouTube me paga, ou se mais pessoas quiserem fazer o meu curso, conhecer o meu método, que o link fica aqui na descrição, eu vou ganhar dinheiro. Então isso é mais um ativo. E é uma forma de eu ajudar milhares de pessoas desde que esse vídeo chegue até elas, então deixa o like. E aí a gente já entra no 5º livro. Agora a gente já começa a falar especificamente de investimentos, que é o investidor inteligente. Então aqui foi onde eu comecei a enxergar com mais clareza os investimentos. E a realidade é que esse é o livro que o Warren Buffett disse ser o melhor sobre investimentos já escrito. Se o Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo com investimentos, disse, a gente tem que ter atenção para esse livro. Então esse livro ele mostra pra gente que o mercado financeiro ele é irracional no curto prazo, ou seja, no curto prazo vai ficar oscilando absurdamente. Porém, no longo prazo, né, se você não entrar em pânico, as pessoas não perdem dinheiro. Ele até disse o seguinte, ó, as pessoas entram em pânico, vendem na baixa, ou seja, elas compram por 100 e vendem por 50. E compram na alta, movidas pelo medo e pela euforia. Então o que acontece? Em vez de você esperar o ativo chegar em 50 e comprar para vender ele em 100, você compra ele em 100 e aí começa a cair, você vende, e aí depois está subindo muito e você compra, e aí você nunca faz o que o mercado deveria fazer para você, que é te enriquecer. Pelo contrário, você perde dinheiro. Então aqui vão lá as nossas 3 aplicações práticas desse livro. Nunca invista em renda variável, dinheiro que você vai precisar nos próximos 5 anos. Por quê? Porque dessa forma você já está investindo para o longo prazo e não para o curto prazo. Segundo, quando a bolsa cair muito, reveja o conceito dos negócios e não o preço. Imagina o seguinte, agora a gente passou por uma época, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas que o Banco do Brasil deu uma caída muito grande. E aí o que acontece? Muita gente se desesperou e vendeu. Só que a realidade é a seguinte, o Banco do Brasil ele continua um bom banco, ele estava passando por uma fase onde teve muita inadimplência e por isso ele perdeu muito dinheiro que entraria para ele dos clientes, pagando os empréstimos, e por isso ele perdeu o lucro dele que ele tinha, mas continua sendo um bom banco com bons clientes, então ele provavelmente nos próximos anos vai se recuperar. O negócio continua sendo o mesmo, o preço que mudou. Talvez seja interessante a gente comprar mais e não perder dinheiro vendendo na loucura. E terceiro, mas é que é um muito importante, as pessoas não sabem fazer isso e muita gente não ensina sobre isso. Você só deve comprar uma ação se ela tiver com uma margem de segurança clara em relação ao que você considera o valor justo da empresa. Por isso que o ideal é você aprender a fazer um valuation da empresa, entender o quanto ela vale de fato para ver se ela está descontada ou está acima do valor. Dessa forma você sabe se é seguro comprar ou não, porque você sabe se na sua cabeça, pelo que você entende de valuation da empresa, ela vai valorizar ou continuar no preço ou desvalorizar. Esses são os 3 desse livro e a gente entra de cara num que não tem tanto a ver com investimentos, mas tem muito a ver com a cabeça, que é o livro chamado Mindset. Então esse livro parece fora do lugar na lista de finanças, acabei de falar, mas foi um dos que mais impactou minha trajetória. E eu vou falar para você porque na realidade que eu escrevi aqui, ó, eu aprendi com ele que o que mais me travava, que o que mais diferencia quem evolui de quem fica estagnado é somente uma coisa, mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar com uma mentalidade de vou colocar dinheiro só na renda fixa porque a renda fixa ela é fixa, só vai crescer o meu dinheiro, você vai ficar estagnado, vai demorar para você crescer. Se você tiver uma mentalidade de crescimento e pensar, pô, eu posso investir um pouco em renda variável da forma certa, com estudo, você vai ver seus negócios crescendo. E o que muda isso é a mentalidade, é apenas a mentalidade, não é o dinheiro que você tem, entende? Se você está com alguma dificuldade financeira ou profissional de crescer financeiramente ou profissionalmente, primeiro, parabéns por ter chegado até esse canal, eu vou te ajudar a fazer isso. Acho que nesse momento, se você está assistindo até agora, você já se inscreveu, já deixou o like. Mas o que eu quero dizer é que esse livro ele vai te mostrar exatamente onde está o problema que está travando sua evolução, que é de fato ter uma mentalidade fixa. Então aqui, ó, você não vai só ler esse livro, mas ele também vai ajudar você nessa jornada, não é só mais um livro, tá? Então, resumidamente,
Então quem tem mentalidade de crescimento entende que qualquer habilidade pode ser desenvolvida com esforço e tempo. E aqui vão as nossas 3 aplicações de sempre, tá? Primeiro, toda vez que você pensar não sou bom com dinheiro, adicione a palavra ainda. Isso é muito importante. Não sou rico ainda. Não sou bom com dinheiro, não sou bom com dinheiro ainda, vou aprender, vou ter mentalidade de crescimento, não mentalidade estagnada fixa, tá? Encare cada erro da sua vida como um dado e não como um fracasso. Anote o que aconteceu e o que fará diferente. Uma das formas da gente aprender a não errar na vida é aprender com o erro dos outros. Mas se você errar em alguma coisa, anota. Ah, abri uma empresa com sócio e não deu certo. Vamos entender por que não deu certo? Vamos anotar? E não vamos mais repetir esse erro para que a gente evolua na vida. Se a gente ficar se lamentando, nada vai mudar. E o terceiro, estude pelo menos 15 minutos por dia de alguma coisa. Por exemplo, se você quer aprender sobre finanças, uma das formas mais simples e rápidas é você estar inscrito no canal e ver os vídeos daqui. Você pode ver outros vídeos que já tem no canal. E aí você vai aprender de uma forma muito tranquila, simples. Você pode pôr para ouvir e fazer outra coisa. E vai anotando, vai aprendendo. Estuda sobre vendas, estuda habilidades que vão fazer você de fato evoluir, tá bom? Vamos aqui para o nosso livro 7, que ele já vai entrar, inclusive, numa coisa que é relacionada a esse. Você pode ver que praticamente um livro se conecta com o outro. E esse livro é O Poder do Hábito. Inclusive, ele está aqui atrás. E esse daqui é outro livro que parece não ser de finanças. Mas calma. Depois que eu li esse livro, eu parei de culpar a força de vontade pelos meus resultados. A gente acha que às vezes a gente não teve força de vontade, que a gente não fez. Mas calma, a gente tem que entender como se cria um hábito. Então, foi aqui que eu aprendi o conceito de construir sistemas, que é de fato construir um hábito. Então o autor ele ensina a gente que a maioria dos nossos comportamentos não são decisões conscientes, são hábitos automatizados. Você quer ver? Por exemplo, você nem pensa para escovar o dente. Se você pegar a escova com a mão que sua dominante, por exemplo, a minha direita, a gente escova o dente automático. Passa para a esquerda para você ver se não fica difícil. Você não pensa para fazer isso, porque já virou um hábito, já está embutido na sua cabeça. E você tem que criar hábitos que vão te enriquecer. Hábito de investir, hábito de aprender sobre finanças, hábito de abrir negócios, hábito de adquirir ativos e não passivos. Cara, isso é muito interessante. Então você vai aprender sobre gatilho, rotina e recompensa, que é assim que se cria um hábito. É dessa forma que o seu cérebro funciona. Quando você vai criar um hábito, você queira ou não, ele sempre vai funcionar desse jeito. E inclusive, esse livro ele é muito importante aqui pro canal, sabe por quê? Porque eu já tentei vir aqui no YouTube, e aí eu gravava 5 vídeos de uma vez, editava ou passava pro editor, postava os 5 vídeos, via que às vezes o engajamento não estava tão legal e desistia. Ou seja, eu não criei o hábito de gravar vídeos. Dessa vez, eu criei o hábito de gravar vídeos. Eu fiz um sistema. Esse sistema vai permitir que eu vá postando devagar. Eu vou postar um vídeo por semana, depois vão ser 2, depois vão ser 3, e eu vou evoluindo devagar e vou ajudar vocês com isso. Mas isso porque eu criei um sistema que vai permitir com que eu crie um hábito, e criando um hábito, eu nunca mais vou falhar nessa tarefa. E aqui para isso, eu criei até um sistema de recompensas para mim, tá? Então, por exemplo, quando eu postar 10 vídeos aqui no canal, eu vou fazer uma viagem em algum lugar aqui no Brasil mesmo que eu queira. Quando eu postar 30 vídeos, eu vou comprar outro relógio caro, tá? Que eu quero, que eu gosto de relógio. Quando eu chegar em 100 vídeos, eu vou fazer uma viagem internacional. E assim por diante. Dessa forma, eu criei um objetivo e a minha recompensa. E se eu trabalhar pelos objetivos, trabalhar pelo que eu quero, eu vou ter essa recompensa. E tudo isso só depende de mim. Não depende de você que está assistindo, não depende de Deus, não depende de ninguém. Depende apenas de mim, de querer fazer isso todos os dias. Eu não disse para mim, se um vídeo pegar 1 milhão de views, eu compro alguma coisa. Não, porque eu não controlo se o vídeo vai pegar 1 milhão de visualizações ou não. Mas eu controlo gravar e postar vídeo, tá? Então é isso. 3 aplicações práticas desse livro. Cria um ritual nas finanças, onde aporte todo dia 10, quando você investe, mesmo valor, mesmo horário, mesma plataforma, até que tudo vire automático e um hábito para você. Segundo, identifique qual gatilho que te faz gastar por impulso. Se é quando você está entediado, se é quando você está ansioso, se é quando você está comemorando, se é quando você está triste. Aqui você não controla o gatilho, mas você pode mudar o que faz quando o gatilho acontecer. E por último, use uma recompensa a seu favor, tá? Toda vez que você bater uma meta financeira, comemore de uma forma que não destrua o seu progresso. Então, chegou a 10 mil reais de investimento? Vai jantar num lugar legal? Chegou a 100 mil? Faz uma viagem? Chegou a 300? Aí você pode talvez pensar em dar uma entrada diferente num imóvel e comprar um imóvel ou trocar de carro. Cria metas para você e quando essas metas forem sendo batidas, você dá as recompensas, você define isso. E de cara a gente já entra aqui, faltando nossos últimos 3, né? 3 livros aqui, vai ser o livro 8, 9 e 10. E o livro 8 é Faça a Fortuna com Ações. Esse livro aqui eu recomendo para qualquer brasileiro que queira começar a investir na bolsa sem ter complicação. Esse livro me trouxe uma estratégia simples e poderosa focada em empresas que pagam dividendos de forma consistente. Então não é aquela coisa de especular, de fazer day trade, de nada disso, tá? Então você não tenta adivinhar o mercado, você constrói de fato um portfólio de investimentos. E inclusive a estratégia que eu uso até hoje, eu escrevi aqui, a estratégia que eu uso até hoje nos investimentos, parte dela veio desse livro.
porque esse livro foi a base com outras coisas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, erros que eu cometi, acertos, e eu fui refinando isso. Mas de fato, esse livro aqui, ele vai te ajudar a ter um norte do que fazer se você não sabe como investir, beleza? Então você deve investir em empresas sólidas que distribuam lucros, reinvestir esses lucros, que são os dividendos. O tempo faz o trabalho pesado para você, ou seja, os juros compostos vão fazer o trabalho pesado para você, é isso que você vai aprender nesse livro. Então, as 3 aplicações dele. Monta uma lista de 5 a 10 empresas que pagam dividendos consistentes há mais de 5 anos e começa a acompanhar elas, nada de comprar, acompanha. Depois, calcula o dividend yield antes de comprar. Você pode usar até a fórmula Bazin, que ele recomenda no livro. Hoje em dia essa fórmula já não funciona tão bem, mas você pode usar ela como base para você conseguir pelo menos 6% de dividendos ao ano, tá? Hoje você deveria conseguir um pouco mais do que isso, 6% é pouco. E terceiro, reinvista sempre todos os proventos que você receber para acelerar os juros compostos, fazer o efeito dos juros compostos, acelerar o efeito bola de neve e enriquecer o mais rápido possível, certo? Inclusive eu deixei uma observação aqui que o Barsi, bilionário da Bolsa, parte da estratégia que ele usa veio desse livro aqui. E aí a gente vai chegando nos nossos últimos 2 livros. Primeiro deles, que é o livro número 9, O Jeito Warren Buffett de Investir. E aí, esse livro a gente já está falando de Warren Buffett, então muda o jogo. Aqui você vai aprender a investir na bolsa, aprender com o maior investidor de todos os tempos, então faz sentido, não faz? Beleza, qual que é a realidade desse livro? Esse livro me ajudou a complementar o anterior. Então a gente aprende como o Warren Buffett pensa, como ele escolhe empresas, como ele analisa, né? E por que ele nunca entra em pânico quando o mercado cai? Porque ele sabe fazer uma coisa muito bem, que é gerenciar os investimentos dele. Então aqui que eu aprendi que operar pelo barulho, pela bagunça do mercado, pela oscilação, pelas notícias, só faz eu perder dinheiro e não ganhar, tá? Então eu tenho que operar e pensar como dono do negócio. Vou investir nessa empresa? Eu seria dono dessa empresa 100%? Sim, vou investir nela. Inclusive, uma das empresas que recentemente mais me deu dinheiro, e eu falo aqui, foi a JHSF, tá? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, você tem que analisar essa empresa, não é recomendação de compra, mas a JHSF, ela me deu muito dinheiro. E como eu comprei JHSF? Porque ela é dona de um outlet, chama Catarinas Outlet, aqui no interior de São Paulo, e eu vou nesse outlet, e eu vejo esse outlet sempre lotado, estacionamento lotado. Falei, meu, eles ganham muito dinheiro aqui, tem muitas lojas, lojas de grife, lojas boas, tá vendendo toda hora, dá muito dinheiro, praça de alimentação, restaurantes, então eu falei, pô, vou investir, vou estudar, vou investir. Investi e ganhei uma boa grana com essa empresa, ainda tenho parte dessa empresa dentro da minha carteira. Então, aqui vão 3 aplicações práticas desse livro, tá? Primeiro, antes de comprar qualquer ação, responda uma pergunta: se essa empresa vai continuar existindo e sendo relevante daqui a 10 anos. Por exemplo, quem pensou nisso lá atrás e decidiu não investir numa empresa de fita VHS, que era videocassete, se deu bem. Porque teve muita gente que investiu em fita VHS e aí foi substituído pelo DVD, e aí quem investiu em DVD também tomou bucha, porque veio ali as plataformas de streaming, Netflix, Prime, etc. Então assim, você sempre tem que estar pensando, essa empresa vai continuar existindo daqui 10 anos? Por exemplo, energia elétrica, você está assistindo esse vídeo, para sempre a gente vai precisar de energia elétrica. Seja ela de qual fonte vier, a gente vai precisar dela. Então empresas voltadas para energia elétrica dificilmente vão acabar. Então vai durar daqui 10 anos? Vai ser relevante? Sim, pense em comprar. Se talvez, deixa de lado. E se a resposta for não, não compra. Segundo, ignore previsões do mercado. Então aqueles analistas que falam, o preço médio é esse, tal, não sei o que, notícias, gurus, tá? Ignore tudo isso. Você tem que focar, tá aqui escrito, ó, foque nos fundamentos da empresa, não no humor do momento. Então é isso que você tem que fazer, focar na empresa, se a empresa é boa, se o negócio é bom ou não. E por último, concentre-se em poucas empresas que você entende profundamente, em vez de diversificar em dezenas que você mal conhece. Aqui está um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo todos os dias. Inclusive eu faço live na plataforma do lado e muita gente vai lá e me pergunta, Daniel, estou com 15 empresas na carteira, estou fazendo certo? E calma, você pode ter 15 empresas na carteira, mas pensa comigo, se uma pessoa tem 15 milhões e coloca 1 milhão em cada empresa, ok. Agora imagina você que tem 10 mil, escolher 15 empresas. Você vai ter, vamos dizer, você tem 15 mil, R$1.000 em cada uma delas. Se uma dessas empresas valorizar muito e dobrar o capital que você tem ali dentro, valorizar ali, né, 100%, você colocou 1.000, vai virar 2.000. O que você ganhou com isso? Você ganhou R$1.000. Agora, se você, quando tem pouco dinheiro, 15 mil, escolher 3 empresas, você vai ter 5 mil em cada uma delas. Dessa forma, quando você fizer ali a sua diversificação nessas 3 empresas e uma delas valorizar 100%, você vai ter R$5.000 de lucro. Então, você tem que entender que cada fase da vida, cada fase dos investimentos pede uma quantidade de empresas e uma diversificação. Então, por isso que ele fala, é melhor você se concentrar em boas empresas do que você diversificar em 500 que você não conhece. Então, eu até coloquei, ó, que você vai ver que nesse canal eu te ensino a pensar o jeito certo e não depender de ninguém para enriquecer. Porque minha ideia é justamente isso. Quando você lê esses livros, você vai começar a pensar melhor sobre investimentos, sobre
finanças. E não vai depender de uma dica de alguém para fazer o seu investimento, tá bom? E aí a gente entra no nosso 10º livro, que o nome dele eu acho muito legal, O Milionário Mora ao Lado, porque às vezes você tá aí na sua casa e você tá no seu bairro e você acha que você mora num lugar que não é um bairro tão bom, não é um bairro tão chique, não é um bairro de pessoas ricas da sua cidade, mas de fato uma pessoa milionária mora do seu lado porque ela é um pouco mais low profile, sabe fazer investimentos, o dinheiro dela está investido em ativos e não em passivos. Então esse daqui, ó, é um livro que destruiu a imagem que eu tinha do rico e provavelmente vai destruir a sua também quando você lê ele. Então aqui a realidade é que a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente pensa em alguém rico é mansão, carrão, barco, avião e assim por diante. Mas o livro ele mostra que a maioria não mora em mansões, não dirige carro importado, não ostenta absolutamente nada. As pessoas ricas de verdade são bem low profile, tá? Foi aqui que eu entendi a diferença entre riqueza e aparência de riqueza. E a gente tem que tomar cuidado para não querer aparentar ser rico, tá? Mas sim ter riqueza. Então, ó, são muitos opostos e a maioria das pessoas está construindo o errado. Então você tem que focar em construir o certo. O problema maior é querer aparecer antes de ter e gastar o que não tem para isso. Ou seja, financiar um carro, financiar uma casa, para que você ali apareça ser rico para outras pessoas. Sendo que, se você construir uma renda passiva de 300 mil por mês, por exemplo, você pode ter mansões, carrões e etc. Mas o que você não pode é querer ter isso antes de ter a renda, entendeu? Então, se você tem 20 milhões investidos, tudo bem você comprar um carro de 1 milhão? Ok. Mas antes de você ter os 20 milhões, não faz sentido com o seu primeiro milhão você comprar uma Porsche, por exemplo, uma Ferrari, entendeu? É isso que eu quero dizer, porque você não vai conseguir manter esse patrimônio, esse estilo de vida. E aí entra as 3 aplicações. Calcula sempre seu patrimônio líquido real, ou seja, soma tudo que você tem e subtrai tudo que você deve. Esse número precisa crescer todo ano. Seu patrimônio tem que estar sempre crescendo. E o patrimônio ele cresce quando a gente faz investimentos, não quando a gente compra coisas. Toda vez que você ganhar mais, direcione o aumento para o investimento primeiro, antes de aumentar o custo de vida fixo. Porque não adianta você ganhar 10 mil e investir R$1.000, aí você ganha 15 e continua investindo 1.000, você ganha 30, tá investindo 1.000, e aí você tá gastando 29. O dia que você perder esse emprego de 30 mil, você vai sofrer, porque você não vai ter mais 29 mil para gastar, tá? E para de usar o consumo como sinal social. Ou seja, o que é isso? Parar de usar o consumo como sinalização social. Carro, roupa, restaurante caro, eles não constroem riqueza. Eles constroem a aparência de riqueza. Então você não precisa aparentar ser rico, você precisa ser rico para ter conforto, liberdade, tranquilidade, fazer boas viagens, comer em bons restaurantes. Você não precisa ficar aparentando tudo isso, tá? Eu às vezes vou com essas camisetas pretas, que são as que eu gosto, né? Compro aquelas tech t-shirts, e aí eu vou em restaurantes e tem pessoas às vezes de Gucci, Louis Vuitton, e não interessa, eu tô lá, eu tenho o mesmo dinheiro para pagar o restaurante. Não preciso estar com roupas mega caras, certo? Então, Daniel, e agora? Né? O que a gente vai fazer agora? Você assistiu esse vídeo, você tem a lista, você sabe quais livros ler, em qual ordem, e agora você vai continuar dando qual desculpa, tá? Você não vai fazer isso por quê? Então, quem começar hoje, daqui a alguns anos vai ter dinheiro, vai ter patrimônio. Quem não começar, vai continuar onde está. E o que eu quero ressaltar é o que eu escrevi aqui, ó. Leitura sem ação é entretenimento, não evolução. Então você tem que entender que somente ler e aprender não vai tirar você do lugar, você tem que aplicar de fato. Então o que separa quem aplica de quem vai ler é ter um método e um caminho estruturado para cada objetivo. Então, se você chegou até aqui, parabéns, você já está à frente de 90% das pessoas do Brasil, sequer talvez do mundo. Mas antes de você ir embora, tem 3 coisas importantes para falar para você, tá? Primeiro, para cada um desses livros, eu vou gravar um vídeo falando um pouco mais sobre, me aprofundando um pouco mais. Talvez esses vídeos já tenham saído e aí o link vai estar aqui na descrição, eu venho e atualizo. Se você quiser comprar o livro para ter na mão, que eu recomendo muito, como eu faço, aí tem o link aqui embaixo para você entrar na Amazon e ver eles lá, tá? Você ajuda o canal comprando através do meu link. Se você quiser dar o próximo passo real nas suas finanças, nos seus investimentos, aí você tem 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é você evoluir sozinho, continuar assistindo vídeos, lendo livros, procurando no Google, você vai aqui, ó, assistir centenas de vídeos, vai ler livros, vai testar na prática, vai errar, vai perder dinheiro, até você montar um método que de fato funciona. Isso pode levar anos, meses, mais de anos, pode ser que nunca aconteça. Agora, se você não quiser seguir por esse caminho 1, você tem o segundo caminho, que é o caminho de evoluir junto comigo, tá? Isso aqui é 100% opcional, não precisa se sentir pressionado nem nada do tipo, mas eu já criei um método que foi o que eu usei para fazer investimentos. Para você ter ideia, eu saí ali dos meus 17, 18 anos, comecei a investir com 18, fui criando esse método e enriqueci, mesmo tendo fechado uma farmácia que eu abri e quebrei, e aí com o dinheiro que eu consegui através dos investimentos, eu montei minha construtora, que foi através da construtora que eu fiz mais dinheiro e investi esse dinheiro me trazendo a liberdade que eu tenho hoje. Então assim, eu já fiz o método, eu já errei, eu já perdi dinheiro, mas eu já aprendi o passo a passo.
E o que eu aprendi em 12 anos aplicando, você pode aprender em poucos dias, poucos meses, poucas semanas, dependendo de quanto você quiser consumir do conteúdo. Para isso, tem o link aqui embaixo na minha bio para você conhecer os cursos que eu tenho, tá bom? Então assim, ó, não leva 1 minuto para você conhecer o método, você clica aqui embaixo e quando você acessar, vão ter 2 links. Um link de um curso extremamente iniciante, que é baratinho, e um link do curso avançado, que ele é completo. Se você escolher o avançado, você não precisa fazer o iniciante, tá? Um exclui o outro. Agora, se você começar pelo iniciante, você provavelmente no final dele vai querer entrar no avançado. Então, por que não já começar pelo avançado, tá? Mas fica lá a seu dispor. Outra coisa importante, quando você entrar lá para ver os links, né, para ver um pouquinho sobre o método e tudo mais, você vai digitar danielpavan.com.br/links e vão ter ali vários links. O primeiro link é do curso baratinho, que eu falei, que é o simples, que é o básico, o curso avançado, que é o completo, que eu recomendo, e aí você tem o link para ver todos os livros da Amazon, e por último, o quarto link é o link do nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo de quando eu estou fazendo live para tirar dúvida de vocês, quando eu estiver fazendo live para ensinar alguma coisa para vocês, quando eu postar vídeo, e eu também mando insights poderosos lá dentro. Todo dia eu dou alguma dica, alguma coisa que vai ajudar você nessa caminhada. Então entra no grupo, tá? Não perde tempo, tá? Inclusive, após eu terminar de postar esse vídeo, eu vou avisar no grupo que esse vídeo foi postado e vou mandar esse material no grupo. Então, se você estiver no grupo, você vai pegar esse material. Se não, você não pega. E aqui, eu quero me despedir de você, falar que é 100% opcional você fazer o meu método ou não, tá? Isso daí não tem problema. O mais importante é você continuar no canal e assistir outros vídeos. Então, clica aqui para acessar o canal e procurar outros vídeos que vão agregar na sua vida. Aquele que te chame a atenção, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. O importante não é somente você aprender, é você aprender e aplicar. Então, aplica e não para. E eu te espero no próximo vídeo.